Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Joselito Rocha. Esse canal que tem como objetivo pregar o Evangelho da Graça a toda criatura. Se você acessou pela primeira vez, se inscreva. Se você já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários, ajude a movimentação do algoritmo do YouTube. Eu sei que há um certo tempo que eu não publico mensagem devido a problema de saúde, mas tudo bem, graças a Deus. Continuo fazendo as lives todas as quartas-feiras, mas só não estava tendo condições de pegar aquela mensagem e resumir para o tempo que eu tenho aqui, que é de 10 a 15 minutos. Então, hoje a palavra que nós vamos trazer aqui é no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 38 ao 40. O título da mensagem é Somos a favor de Cristo. Se você tiver com a sua Bíblia à mão, poder abrir nesse escrito, né? Marcos 9, de 38 ao 40. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: E João respondeu dizendo: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então, se nós somos a favor de Cristo, nós temos que entender que quem não é, por exemplo, aqui você vê o texto é bem claro quando ele fala assim, ó, quem não é contra nós é a favor de nós. Então nós não devemos ser contra eles, eles também não são contra, porque estão pregando em nome de Jesus. E eu quero explicar isso de uma maneira para que todos entendam por quê. Porque Jesus não é propriedade exclusiva. Por exemplo, a denominação que eu pertenço, que é de uma igreja batista histórica, não, ele é Salvador, ele veio para salvar o mundo e não para condenar. Então ele começa o ministério com seus 12 discípulos, depois eles perseveram na doutrina dos apóstolos, depois vem Paulo, que é levantado fora do templo, mas também era tanto apóstolo quanto aqueles 12. Um se desviou, que foi Judas, e foi colocado Matias no colégio apostólico. Os 12, né? Foram levantados diáconos, foram levantados 7, dentro os mais conhecidos, Estevão e Filipe, né? A igreja foi crescendo, foram se fundando igrejas, sofreu perseguições, a igreja se tornou oficial no Império Romano, por isso dá-se o nome de igreja, a católica apostólica romana, mas teve a separação, só um instantinho, da igreja ortodoxa, depois teve a reforma protestante, o surgimento dos batistas, o surgimento de igrejas pós-reformadas, de movimentos de restauração apostólica, pentecostais, neopentecostais, renovados, igrejas cristãs judaizantes. Então, o que acontece? E também os paraprotestantes, os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, nós temos divergências, mas nós pregamos o Cristo. Agora, a proximidade do catolicismo, do ortodoxismo e do protestantismo é que os três têm em comum que Jesus Cristo é a imagem do Deus invencível. Ele ali é a palavra de Deus. Tanto que esses discípulos ele disse assim: vocês querem que eu mostre o Pai? Se vocês já me viram, vocês já viram o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é em comum. Tem umas divergências com relação às intercessões. Os católicos e os ortodoxos acreditam que em que a Virgem Maria e os santos intercedem. Nós cremos que o único intercessor é Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque a nossa fonte
para os protestantes é a Bíblia Sagrada, é somente as Escrituras. Para os católicos e ortodoxos, eles creem na tradição da história da Igreja, eles creem no santo magistério dos bispos, né? Como fonte de inspiração no mesmo pé de igualdade da Bíblia Sagrada. Assim como os mormons acreditam na Bíblia e no livro dos mormons em pé de igualdade, os adventistas na Bíblia e nos escritos da profetisa deles, Ellen White, no mesmo pé de igualdade. Os testemunhos de Jeová, que apenas leem suas publicações da Torre de Vigia, não reconhecem a Cristo como Deus, mas reconhecem como profeta, como Salvador e como Filho de Deus. Em seus escritos, quando se refere a Jesus, é um Deus com letra minúscula. E tem os espíritos kardecistas que também consideram Jesus como o espírito mais evoluído que existe, mas não consideram como Deus. E a divergência que a gente tem com eles é que eles creem na reencarnação e nós cremos que o homem está destinado a viver uma só vez e depois disso segue-se o juízo. É Hebreus 9, 27. Então, como é só a Escritura, a gente acredita naquilo que está escrito, né? De Gênesis a Apocalipse. Agora, não podemos proibir essas pessoas de falarem de Jesus, de pregarem de Jesus, de operarem maravilhas em Jesus, porque na realidade quem opera os milagres não são as pessoas. Deus exaltou sobremaneira que lhe deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Se nós achamos que pregamos a verdade, eu não prego religião, porque a verdadeira religião é aquilo que Tiago diz na sua epístola, que a verdadeira religião é aquele que ampara os pobres, os órfãos, as viúvas e estrangeiros nas suas necessidades, mas se abstém da corrupção do mundo. Ali está dito que a verdadeira religião é essa. Eu prego a Cristo como Salvador. Jesus veio não para condenar o mundo, ele veio para salvar. O Evangelho de João é bem claro com relação a isso. Então, Jesus faz uma advertência a João, mas ele não maltrata ele, castiga ele, não. Ele só diz, deixa eles. Quem não é contra nós é a favor de nós, é a favor de Cristo. E o título dessa mensagem hoje é essa: somos a favor de Cristo. Todos nós somos a favor de Cristo. Dentro do nosso segmento ou fora do nosso segmento, porque Deus vê a sinceridade do coração. O apóstolo Paulo disse que era viável que o evangelho fosse pregado. Muitos pregavam com sinceridade, outros por inveja, outros por cobiça. E que Deus julgue aquele que for sincero. Às vezes tem pessoas fora do nosso segmento que têm muito mais sinceridade diante de Deus e diante dos homens do que aqueles que estão no nosso meio. Muita gente aí que só fala de dinheiro, só fala enriquecer. As pessoas só lotam as igrejas também nesse sentido. Uma vez perguntaram para mim, pastor, por que a nossa igreja não está lotada no dia de domingo e lá o centro espírita está? Vamos para um passeio, alguma coisa. Eu falei, não, que é muito simples. Quer lotar a igreja? Vamos fazer o seguinte, bota uma faixa, operamos milagre, tua prosperidade, você vai sair daqui rico, campanha, tu vai ver como essa igreja vai ficar lotada. A pessoa não gostou disso, mas é verdade. Porque as multidões seguiam Jesus, mas nos momentos mais difíceis, no momento da transfiguração, no momento do Monte das Oliveiras, nem os 12 estavam com ele, ficaram à parte, só 3 estiveram próximos: Tiago, Pedro e João. E mesmo assim, eles não aguentaram no Getsêmani e dormiram. E Jesus disse, não pode ficar nem uma hora comigo vigiando? Ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não deixa entrar em tentação, porque a tentação vem. E Jesus estava ali. E só tinham 3 com ele. As multidões não estavam com ele. Todo mundo fala que a multidão, o povo é a voz de Deus. Não, nem sempre. Nem sempre. Nós temos que observar isso. Então essa palavra de hoje é essa. Vou repetir o texto para que nós compreendamos o que o Senhor Jesus quer falar aqui. Marcos 9, de 38 a 40. João respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, então nós proibimos porque ele não nos segue.
Jesus, porém, disse: não proibais, porque ninguém que faça um milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. E ele no 41, dando continuidade, portanto, qualquer que vos dê a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulo de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, quer dizer, ele não está falando aqui de pessoas que eram do colégio apostólico, eles estão falando que dão um copo d'água a um dos seus discípulos. Quantas pessoas dão um copo d'água para nós, servos de Deus por aí, pessoas que sobem as favelas? Essas pessoas não vão perder o seu galardão, não vão perder o seu prêmio. Deus observa a atitude de todos os homens, de todos, porque ele não faz acepção de pessoas. Amém? Que essa reflexão tenha confortado o vosso coração. Esse é o canal Joselito Rocha. Se você é inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentário, ajude a movimentar. Seja também uma ferramenta de Deus na pregação do Evangelho a toda criatura. Assim eu digo, e até um próximo encontro, se assim Deus permitir.